Prótese de quadril. Existe uma maior instabilidade em uma prótese de quadril realizada em um paciente que tenha artrodese da coluna lombosacra? Olá, meu nome é Lucas Tudium, sou ortopedista cirurgião de quadril. Essa é a dúvida que o Dr. John Callahan dos Estados Unidos teve. Como se comporta se é instável uma prótese de quadril feita em um paciente que tenha uma artrodese da coluna lombosacra? Vale a pena lembrar alguns conceitos referentes a como se comporta, como é que é uma articulação do quadril, o que é uma prótese de quadril, como é uma articulação da coluna vertebral e o que seria uma artrodese da coluna vertebral. Uma articulação nada mais é que um encontro entre dois ossos, que vai se dar através de cápsula articular, ligamentos. Por exemplo, eu tenho aqui um joelho, aqui o fêmur e aqui a tíbia. Eles se comunicam através de ligamentos, que são representados por esses cordões. Aqui no meio ainda vai existir menisco, vai existir membrana sinovial, líquido articular, cartilagem entre os ossos também. A articulação, obrigatoriamente, deve exibir algum grau de movimentação, às vezes maior, às vezes menor. Sempre que esses dois ossos perdem o contato entre eles, dá-se o nome de luxação. Aqui no joelho seria como se ocorresse isso daqui, ó. Isso daqui é uma luxação. A articulação, quando ela está em contato, ela está funcionando normalmente, flexo extensão, e quando perde o contato, isso se dá o nome de luxação. A gente pode transportar esse conceito para a prótese de quadril, que é a substituição da articulação do quadril. Ela é feita por múltiplas causas, entre elas fratura do colo do fêmur em pacientes mais idosos, osteonecrose da cabeça do fêmur, inclusive nesse período de pandemia, onde foi utilizado muito corticoide em grandes quantidades por muito tempo, displasia do quadril, degenerações referentes à artrite reumatoide. Então, existem múltiplas causas que fazem com que o paciente tenha indicação de prótese de quadril. Eu tenho uma prótese de quadril aqui, esse aqui é o componente femoral, isso aqui é uma haste Exeter, cimentada. Aqui um componente cefálico, uma cabeça em cerâmica. E aqui eu tenho um componente acetabular não cimentado Trident, com o insert também em cerâmica. Quando esses dois componentes se juntam, eles fazem de novo a prótese de quadril. Caso esses dois componentes percam contato entre eles, isso é a luxação, não de uma articulação, mas a luxação da prótese de quadril. A coluna vertebral é composta por múltiplas vértebras, sejam elas cervicais, torácicas, lombares ou as fusionadas do sacro e do cóccix. A composição entre uma vértebra superior, uma vértebra inferior e um disco intervertebral entre elas é uma articulação que tem ligamentos e que possui movimentação entre as duas vértebras. Alguns motivos, algumas causas, como fratura, questões oncológicas, de câncer, instabilidade entre as vértebras, degeneração das articulações entre as vértebras por causa da idade, são causas que podem ser tratadas com fusão, com estabilização dessa articulação, que se dá o nome de artrodese. A artrodese utiliza parafusos na vértebra e hastes para estabilizar essa articulação que ela já é deficitária, ela não funciona bem. A isso se dá o nome de artrodese da coluna vertebral. Então a gente retorna ao questionamento inicial do vídeo. Como é que se comporta essa prótese de quadril feita em um paciente que tenha artrodese da coluna lombosacra? A instabilidade continua sendo uma das principais causas de revisão de prótese de quadril.
A instabilidade da prótese de quadril pode se dar por múltiplos fatores, entre eles o mau posicionamento dos componentes, tanto femoral quanto acetabular, o impacto entre os componentes da própria prótese ou entre os componentes da prótese e o osso, fraqueza muscular, lesão nervosa, lesão de músculos que são importantes para a estabilidade da prótese. É um evento traumático, tanto para o paciente quanto para os familiares e a equipe cirúrgica, pois o quadro clínico envolve dor e perda de função do membro luxado. Encontra-se numa posição anômala e necessita de internação hospitalar para reduzir essa prótese. A redução da prótese é a colocação no lugar. A prótese que está luxada, os componentes não estão em contato, e a redução é a colocação dos componentes no lugar. Luxar é sair do lugar, reduzir é colocar no lugar. Uma luxação de prótese de quadril sempre deve ser estudada a causa, pois não é normal uma prótese de quadril sair do lugar. Existe o relato, a documentação de uma safe zone para a colocação do componente acetabular na bacia. Ela diz que o componente acetabular tem que estar inclinado mais ou menos 40 graus, 10 graus para mais ou para menos. Isso se chama inclinação ou abdução do componente acetabular. E uma anteversão, componente olhando para frente, de 15 graus, sendo 10 graus para cima ou para baixo. Então o componente tem que estar inclinado 40 graus aproximadamente e olhando para frente 15 graus. Eu tenho aqui um osso da bacia que seria uma hemipelve esquerda, M de metade, né? Somente um lado da pelve. Isso aqui não existe, isso aqui é simplesmente para a morsa agarrar aqui e mostrar a hemipelve para as pessoas. Aqui é o osso do ilíaco, pubis, ramo superior, pubis, ramo inferior, e esse gordinho aqui se chama isquio. Esse aqui é o acetábulo, que junta um pouco do ilíaco, um pouco do pubis e um pouco do isquio. Durante a cirurgia, nós utilizamos uma fresa, como essa daqui, ó. A gente fresa o acetábulo para retirar toda a quantidade restante ainda da cartilagem do acetábulo. Quando saiu toda a cartilagem, a gente coloca o componente acetabular. E aqui ele está preso. Atualmente, muita atenção tem se dado ao tilt pélvico ou versão pélvica, que é uma medição que engloba 2 pontos e 2 linhas. O primeiro ponto no centro da cabeça do fêmur e o segundo ponto em uma região intermediária da porção superior da vértebra de S1. Traça-se uma linha entre esses 2 pontos, que normalmente dá entre 5 e 30 graus, com uma média de 12 graus. Ou seja, a bacia, ela, ao invés de ser assim, a bacia ela cai um pouquinho para frente, entre 5 e 30 graus, com uma média de 12 graus. Tendo em vista que as pessoas são diferentes, o valor do tilt pélvico varia bastante na população. Então, quanto mais caída para frente está a bacia, menor é o valor do tilt pélvico. Quanto mais para trás ela é, maior é o valor do tilt pélvico. Estudos demonstram que quanto maior o valor desse tilt pélvico, menor é a qualidade de vida das pessoas. E essa variação do tilt pélvico, seja para menos ou seja para mais, vai influenciar a colocação do componente acetabular e pode, inclusive, influenciar na instabilidade dessa prótese de quadril. O plano anterior da bacia é uma linha que passa na espinha ilíaca anterosuperior e na sínfise púbica. Então é essa linha aqui. Normalmente ela é verticalizada dessa maneira e uma alteração de 1 grau apenas nesse plano anterior da bacia altera 0,7 graus a anteversão do componente acetabular. Lembrem que a anteversão é o componente olhando para frente. Então 1 grau de variação do plano anterior da bacia altera em 0,7 grau a anteversão do componente acetabular. Da posição ereta de pé que
o paciente encontra-se mais ou menos nessa posição. Da posição ereta para a posição sentada, esse tilt pélvico aumenta em aproximadamente 25 a 30 graus. E isso afeta a estabilidade da prótese de quadril. A mobilidade da pelve depende basicamente das vértebras lombares e da transição entre elas e o sacro. A flexibilidade lombopélvica auxilia na estabilidade dessa prótese de quadril. Porém, quando as vértebras lombares são fusionadas, elas deixam de auxiliar nesta estabilidade, podendo ocorrer algum tipo de impacto entre os componentes da prótese e entre os componentes e a parte óssea. Então, o questionamento do estudo é exatamente esse. A artrodese da coluna lombosacra altera a estabilidade da prótese de quadril? E um segundo questionamento: o número de níveis fusionados piora ainda mais essa instabilidade? O tipo do estudo é uma coorte, onde um número de pacientes é selecionado, é exposto a um risco conforme o tempo passa e observa-se depois de um tempo determinado se esses pacientes desenvolvem algum desfecho, alguma complicação, seja um fator de risco ou um fator de proteção. Esses dados foram coletados entre 2005 e 2012. Começou em 2005 até 2012, ou seja, uma coorte histórica, porque os dados são prévios. Os dados foram coletados através do Medicare americano, que é o sistema de seguros médicos do governo federal dos Estados Unidos, para pessoas com mais de 65 anos de idade e financiado pela Previdência Social americana. O Medicare ele é diferente do Medicaid, porque o Medicaid ele é para pessoas de qualquer idade, com recursos financeiros insuficientes para ter um seguro de saúde. A amostra do estudo contou com mais de 14 mil pacientes que realizaram ambas, prótese de quadril e artrodese da coluna lombosacra, entre os anos de 2005 e 2012. Nenhum desses pacientes realizou revisão de prótese de quadril, eram todos pacientes com próteses primárias. E todos esses pacientes realizaram, primeiramente, a artrodese da coluna lombosacra e, num segundo momento, realizaram a prótese de quadril. A divisão desses pacientes, desses mais de 14 mil pacientes, se deu em 3 grupos. O primeiro grupo, com fusão de 1 a 2 níveis, que foi o grupo short. O segundo grupo, com fusão de 3 a 7 níveis, o grupo long. E o terceiro grupo, com fusão de 8 ou mais níveis, que foi o grupo 8+. Esse terceiro grupo, com fusão de 8 ou mais níveis, foi excluído do trabalho porque o N era muito baixo. O N quer dizer o número de pacientes desse grupo, que era de 74. Então, não foi estatisticamente significante e foi excluído do trabalho. O grupo controle foi composto por mais de 800 mil casos, pacientes que realizaram apenas a prótese de quadril, sem a realização da artrodese da coluna lombosacra. Então, a comparação foi feita entre pacientes que realizaram prótese de quadril e artrodese com pacientes que realizaram somente prótese de quadril. A taxa de luxação do grupo controle desses 800 mil pacientes foi avaliada em aproximadamente 1,5%. Já a taxa de instabilidade, a taxa de luxação do grupo 1, do grupo short, foi avaliado em 3% aproximadamente. E a taxa de luxação do grupo 2, do grupo long, foi avaliada em mais de 4%. 1,5% para os pacientes que realizaram somente prótese de quadril, aproximadamente 3% de luxação para os pacientes que fizeram artrodese de 1 ou 2 níveis e mais de 4% de luxação para pacientes que fizeram a prótese de quadril e artrodesaram de 3 a 7 níveis da coluna vertebral. Lembrando que esses grupos eles foram pareados em relação à idade e ao gênero. Dessa forma, o grupo short, o grupo da fusão de 1 ou 2 níveis, teve uma luxação 2 vezes maior, e o grupo long, da fusão de 3 a 7 níveis, teve praticamente 3 vezes a taxa de luxação do grupo controle, aqueles pacientes que só realizaram prótese de quadril. O grupo 1 também teve uma maior taxa de revisão dos componentes da prótese de quadril, tendo em vista uma luxação com praticamente 3% de incidência.
Aqui nessa figura que mostra 4 radiografias, as 2 de cima mostram um círculo roxo. Esse círculo roxo é a anteversão do componente acetabular. Em cima à esquerda é uma radiografia em AP da bacia, está demonstrada a anteversão do componente acetabular, e à direita, quando o paciente senta, demonstrando o paciente sentado, com o tilt pélvico aumentado, mostra que esse componente está com uma anteversão aumentada. Já nas figuras de baixo, em perfil da bacia e da coluna lombosacra, as linhas amarelas demonstram o plano anterior da pelve. Quando o paciente está em posição ereta, esse plano, esse grau, ele é baixo. Quando o paciente se senta, ele aumenta bastante. Foi de 2 graus a 51 graus. As linhas roxas significa a anteversão do componente acetabular. À esquerda, um ângulo menor, de 29 graus. À direita, com o paciente sentado, um ângulo maior, de 74 graus. E as linhas laranjas é o tilt pélvico, aquilo que eu expliquei antes. Então, quando o paciente está de pé, ele tem um tilt pélvico bem diminuído em relação ao tilt pélvico quando ele está sentado. E essas outras radiografias demonstram um paciente que não realizou a prótese de quadril, mas realizou uma artrodese da coluna lombosacra. E a gente vê que os parâmetros eles estão bastante distorcidos, porque eles praticamente não mudam. As linhas amarelas, que são os planos anteriores da pelve, na posição ereta à esquerda e na posição sentada à direita, praticamente não mudaram. Assim como o tilt pélvico. À esquerda, ereto, à direita, sentado, praticamente não mudou. E nessa nova sequência de radiografias, aqui é demonstrado por um paciente com uma longa fusão da coluna vertebral, tem inclusive uma prótese de ombro e uma prótese de quadril. As linhas vermelhas, então, são a representação do tilt pélvico. E nesse caso, paradoxalmente, esse paciente da posição ereta para a posição sentada, o tilt pélvico diminuiu. Algumas limitações do estudo envolvem os próprios dados que foram coletados do Medicare americano. Outra limitação é que não se sabe se a realização da artrodese lombar antes ou depois da prótese também pode influenciar essa taxa de luxação. Outra limitação do estudo é que não se sabe das próteses de quadril qual material foi utilizado. Também não se sabe o tamanho da cabeça que foi utilizado, do componente cefálico, que foi utilizado durante o procedimento cirúrgico. Por exemplo, aqui uma cabeça 36 e aqui uma cabeça 32. Essa daqui ela é um pouquinho menor do que essa daqui. Então não se sabe o tamanho dos componentes cefálicos. Outra limitação é que não se sabe qual a via de acesso que o cirurgião utilizou, se uma via posterior, se uma via anterior, se uma via lateral direta. Não se sabe. Também não se sabe os pares tribológicos, se foi feito cerâmica poli, se foi feito metal-metal, se foi feito cera-cera, que é a cerâmica-cerâmica. Isso também não se sabe. E uma outra limitação é que também não se sabe o posicionamento dos componentes do intraoperatório. Não se teve acesso às radiografias para se analisar se esses componentes ficaram bem posicionados ou mal posicionados dentro daquela safe zone que a gente comentou antes. E uma limitação importante também é que não se sabe se essa artrodese da coluna lombar envolveu o sacro ou não, que também demonstra um pior prognóstico por reduzir ainda mais a mobilidade lombosacra e lombopélvica. Então a conclusão do estudo é que pacientes que possuem artrodese da coluna lombar demonstram uma chance significativamente maior de instabilidade da prótese de quadril, quando comparados somente com pacientes que realizaram a prótese de quadril. O Dr. Callahan coloca no final do estudo que leve essa mensagem para casa. A artrodese da coluna lombar faz com que a prótese de quadril exiba uma maior instabilidade, talvez 2, talvez 3 vezes mais chance. Muito obrigado, meu nome é Lucas Tudium, sou médico ortopedista, cirurgião de quadril e aqui o conhecimento é público.